Agora vimos o mistério da trombeta que soa no último dia. É a voz de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a mensagem do Evangelho do Reino. E com essa mensagem nos revelando todos estes mistérios, todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Agora, vejam vocês como vimos e compreendemos o que são os últimos dias, quinto, sexto e sétimo milênio. E desses três últimos dias, desses três últimos milênios, qual é o último milênio? O último dia, o sétimo milênio. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia de Jeová. Esse é o sétimo milênio, no qual nós já estamos vivendo, se tomarmos o calendário que os seres humanos têm e acrescentarmos esse calendário os anos de atraso que tem. Agora, terá se atrasado o calendário a Deus? O dos seres humanos está atrasado, mas está atrasado o calendário de Deus? Eu penso que não. E vocês? Quem poderá atrasar o calendário a Deus? Ninguém. Assim que, se não está atrasado o calendário de Deus, pois já estamos no último dia, no sétimo milênio, no dia do Senhor, onde a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, tem que estar soando, tem que estar soando e tem que estar dando sua mensagem do Evangelho do Reino e tem que estar nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. E isto o tem que fazer por meio de um ser humano, por meio de um profeta, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3 e versículo 7. E agora, vejam também Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, onde o profeta Moisés diz: profeta como eu vos levantará o Senhor, vosso Deus. A ele ouvirás. E por que diz que o escutemos a esse profeta? Vejamos. Vamos ver por quê. No versículo 18 deste mesmo capítulo 18 de Deuteronômio diz: eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, ou seja, um profeta como Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca. O que Deus coloca na boca desse profeta? Suas palavras. E o que esse homem falará? Diz: e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. O que ele estará falando será a palavra de Deus. A voz de Jesus Cristo estará sendo escutada por meio desse profeta. Vejam quando apareceu cada profeta no Antigo Testamento, ali estava a voz de Deus falando ao povo hebreu. Isso encontramos em Zacarias, capítulo 7, e versículo 11 ao 12, onde diz, falando do povo hebreu, o qual não quis escutar a voz de Deus, diz: eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Agora, por meio de quem? Deus enviava sua palavra? Por meio do seu Espírito Santo, através de quem? Dos profetas. Dos profetas de Deus. E quando não quiser escutar a esses profetas, não estavam querendo escutar quem? A Deus. Assim que, vejam vocês o mistério da voz de Deus falando ao seu povo, sempre por meio de um homem, por meio de um profeta. Vejam também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, onde diz:
São Paulo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio de quem Deus falou aos pais, ao povo hebreu? Por meio dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Por quem? Por Jesus Cristo, pelo Filho. E quando diz que nos falou, diz, nestes últimos dias, está dizendo nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente. Porque os últimos dias tinham começado quando Cristo já estava pregando. E agora, diz, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Agora podemos ver como Deus falou e onde Deus colocou sua palavra. Falou por meio dos seus profetas, onde colocou sua palavra na boca desses profetas. Por isso, os profetas de Deus são a boca de Deus para o tempo em que Deus os envia e eles proclamam a mensagem que Deus colocou em sua boca. E o que daquelas pessoas que não interessar escutar a voz de Deus por meio dos seus profetas? Diz, mas qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Ou seja, que é uma responsabilidade de toda pessoa escutar a voz de Deus no tempo que lhe corresponde viver. E essa voz de Deus é escutada por meio do profeta mensageiro que Deus envia para esse tempo. O profeta Moisés disse a ele, ouvirás. Não é assunto de dizer, mas é que minha religião não ensina essas coisas. Assim pensaram as pessoas do tempo de Noé. E vejam vocês o que lhes aconteceu. Diz o Senhor Jesus Cristo que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, que comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Diz, e não conheceram, até que veio o dilúvio e levou a todos. O que não conheceram? Não conheceram a voz de Deus, não conheceram o profeta de Deus e, consequentemente, não receberam a mensagem de Deus. E houve religiões naquele tempo, houve grandes líderes religiosos também, mas vejam, vocês não quiseram escutar a voz de Deus por meio do profeta Noé. E o profeta Noé é um profeta dispensacional. Vejam como aquela geração que não quis escutar a voz de Deus por meio daquele profeta, chamado Noé, pereceu quando veio o dilúvio. E agora, vejam vocês como Deus, por meio do profeta Zacarias, diz que o povo hebreu não quis escutar a voz de Deus por meio dos profetas que Deus lhes enviou, e veio grande ira da parte de Deus contra o povo hebreu. E agora vejam vocês como diz, qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Ou seja que é responsável diante de Deus por essa palavra que foi falada para esse tempo, e se não a recebeu, tem graves problemas diante de Deus. No livro de Atos, capítulo 3, versículos 18 ao 22, ou ao 23, nos diz, e qualquer que não ouvir o que ele falar em meu nome, eu o exterminarei do povo. Fica exterminado do povo de Deus e, consequentemente, não tem herança no meio do povo de Deus. Perde o direito à vida eterna. Agora, vejam vocês que isso é mais sério do que nós podemos imaginar. E agora, vendo que para cada era e cada dispensação Deus enviou um profeta, onde ele colocou sua palavra, o qual falou tudo o que Deus ordenou que fale, vejamos o tempo em que
nós vivemos e vejamos o que Deus estará falando neste tempo e vejamos por meio de quem Ele estará falando essas coisas. Diz que por meio do seu anjo mensageiro é que todas essas coisas serão reveladas. Por quê? Porque nesse anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino estará a palavra de Jesus Cristo colocada na boca desse profeta mensageiro e no coração desse profeta mensageiro. E aí estará o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, falando ao seu povo, à sua igreja por meio desse profeta mensageiro. Chegamos ao tempo em que todas essas coisas seriam reveladas a todos os filhos e filhas de Deus por meio da voz de Jesus Cristo, dessa trombeta que soa no último dia. E chegamos ao tempo em que o mistério dessa trombeta que soou no último dia foi aberto. E estamos no tempo em que essa trombeta, que é a voz de Cristo, está soando. E está nos falando todas essas coisas que em breve deve acontecer e assim nos revelando todos estes mistérios proféticos correspondentes a este último dia. E por meio dessa mensagem do Evangelho do Reino, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é revelado o mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, para assim obter a fé e a revelação para ser transformados e raptados neste último dia e ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, na casa do nosso Pai Celestial.